Bom, vamos então ler aqui parte de uma mensagem sobre a consciência da reencarnação. O livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, e psicografada, como sabem, por Divaldo Franco. E diz assim: a reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Ora, ele expia, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas, mediante as quais se fixam nos painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Outras vezes são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes, qual terra arroteada e adubada, em condições de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela dorme. Diante desta realidade, amplia a tua consciência pela meditação e age com segurança ética, entregando-te ao compromisso de iluminação desde agora. Nunca postergues os deveres a pretexto de que terás futuras oportunidades. A tua consciência dirá que hoje e aqui está o momento e o lugar para a construção do teu ser espiritual, que se deve elevar, libertando-se dos atavismos primitivos e das paixões perturbadoras. A consciência da reencarnação impulsionar-te-á ao progresso através do amor e do bem, sem alternativa de fracasso, porque a luz da felicidade, brilhando à frente, será o estímulo para que alcances a meta. Sem a reencarnação, a vida inteligente retornaria ao caos e a lógica do progresso ficaria reduzida à estupidez e à ignorância. Então, fechar os nossos olhos para que possamos recolher-nos, respirar fundo e em cada exalação vamos tentar libertar-nos, a pouco e pouco, de todos aqueles problemas que nos ocupam a mente. Os problemas do dia a dia, as preocupações, e vamos focar-nos na vida espiritual. Vamos conectar-nos com os nossos benfeitores, com os benfeitores desta casa, com a equipa espiritual que aqui connosco trabalha, e que dessa conexão o nosso coração e todo o nosso corpo se preencha de vibrações de harmonia, de paz, de amor, e que o nosso coração se abra para que ouçamos as palavras de Jesus ecoando nas nossas mentes e elevando-nos
para que nos sintamos cada vez mais perto do nosso irmão maior. Querido Jesus, estamos uma vez mais reunidos aqui em Teu nome, para que possamos entender, compreender melhor os Teus magníficos ensinamentos que ecoam através dos tempos, quase há 3.000 anos, e que o homem ainda mal compreende. Agradecemos ao Pai, Deus, Criador de todas as coisas e de todas as criaturas. Agradecemos a oportunidade que nos deu para que nos possamos melhorar dia a dia, progressivamente, mas de forma sólida e consistente. Obrigada, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade. E pedimos-te, Senhor, humildemente, que te lembres, que consoles todos aqueles que sofrem, Senhor, e que são cada vez mais por este teu planeta. Pedimos-te, em especial, pelos nossos compatriotas portugueses que passam por momentos difíceis, Senhor, em que perderam os seus bens materiais, as suas casas, mas não perderam a fé, nem perderam a esperança. Por isso pedimos-te, Senhor, consola-os e mantém-lhes a chama viva da esperança e da fé. Pedimos-te por todos aqueles que sofrem nesta altura conturbada em que a nossa terra passa guerras, conflitos, irmãos em desavença, problemas de toda a ordem, Senhor, que assolam todo o planeta. Dás-nos força para que nós, cada um à sua maneira, e por mais humilde que seja, se põe perante Ti com vontade de auxiliar, de servir, tal como a tarefa que a todos nós pretendes que seja cumprida. Ajuda-nos, Senhor, ao longo deste caminho que escolhemos percorrer, sob a Tua alçada, sob a Tua orientação, para que possamos, a bem de nós próprios, melhorarmos dia a dia. Fica connosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, para que nos dês sempre coragem, para que nos auxilies, para que nos ilumines a não fugirmos do caminho do bem. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, querido Mestre. Que assim seja. Esta é a mensagem que vos trago para que refletissem nela depois de a ler com cuidado. E vamos então passar ao tema de hoje. Eu acho que está muito grande, não está? Vêem bem?
Parece-me muito grande o slide. E ao longo deste mês vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no final do capítulo 4. E então, para que este estudo não caia assim sem contexto, vamos só fazer um pequeno resumo do que é o capítulo 4, que se intitula Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema central deste capítulo é a reencarnação, ou a pluralidade das existências do Espírito, como ali diz, e ela é apresentada de modo a que nós possamos compreender 3 pontos essenciais que nos explicam a finalidade da reencarnação: a justiça divina, o progresso individual e espiritual, obviamente, e também esclarecer estas palavras que Jesus disse no diálogo com Nicodemos e que são a chave, não é? Que são uma referência clara à reencarnação. Portanto, basicamente, a reencarnação é necessária ao aperfeiçoamento do espírito, porque cada existência nossa, aqui na Terra, ou do espírito em qualquer um dos mundos a que se adequa o seu grau de aperfeiçoamento, é uma etapa de desenvolvimento. E, portanto, é fundamental que nós vamos passando de reencarnações em reencarnações até atingirmos, como dizia a mensagem inicial, a nossa meta, que é sermos espíritos puros. Cada espírito tem o seu tempo, cada um tem a sua evolução por um caminho individual, embora depois, como vamos ver à frente, há grupos reencarnacionais, portanto, nós vamos reencarnar em grupo, através das nossas afinidades, como veremos. Mas é fundamental que aqui se explique claramente que não existem as penas eternas. Não é? Nós sabemos e temos culturalmente outro tipo de mensagem que nos é dada por outras religiões, não é? Que de facto seremos condenados uns ao inferno e outros ao céu. Isso não podia estar de acordo com um Deus que é misericórdia, que é bom e é justo. Portanto, se nós mesmo, relativamente aos nossos filhos e a muitos dos nossos amigos e familiares, não os condenamos para sempre e damos-lhes sempre a oportunidade do perdão, não é? E foi isso que Jesus nos ensinou, a perdoar e a amar. Não poderíamos condenar de maneira nenhuma alguém que errou a ficar condenado para todo sempre. Não fazia qualquer sentido. E, portanto, é através da reencarnação que nós temos a oportunidade de reparar esses erros e essas faltas que cometemos em cada uma das existências passadas e na atual. Antes de iniciarmos propriamente a última parte do capítulo, eu gostaria de recordar convosco estes 2 conceitos que me parecem importantes para entendermos todo o resto. É o conceito do perispírito e do corpo físico. Então, segundo Allan Kardec, o ser humano é composto por espírito, perispírito e corpo físico. Sendo que o espírito é o princípio inteligente individualizado, portanto, temos estes conceitos. O perispírito é o corpo fluídico, já vamos explicar melhor o que é isto, e o corpo físico, como todos sabem, é o corpo material. Portanto, são
digamos assim, estas três partes que compõem o ser humano. Falando um pouco mais detalhadamente, o fluido cósmico é a matéria universal do universo. Portanto, significa que tudo é criado a partir daqui. E temos que aceitar isto como uma ideia que, de facto, está de acordo com o que nos diz o Livro dos Espíritos, que, como sabem, rege todas a nossa doutrina espírita e todas aquelas conclusões que possamos tirar a partir daí. Portanto, sendo assim, o corpo físico é formado a partir da transformação desse fluido cósmico em matéria tangível. E o que é isto da matéria tangível? Como vocês já sabem, até porque já tiveram a oportunidade de aqui ouvir, há vários tipos de matéria e nós, como ainda não sabemos muito bem distinguir os tipos de matéria, porque não sabemos a composição de cada uma delas, dividimos-la em pelo menos dois estadios diferentes. Aquela que nós percebemos com os nossos sentidos do corpo, que cheiramos, que podemos pegar, tocar, que tem peso, que tem forma, não é? E é essa nós dizemos tangível. Tangível vem de tocar, não é? É algo que nós podemos perceber. E a intangível chamamos-lhe etérea, que provavelmente muitos de vocês já leram em muitos livros de espírito, que é etérea ou quintessenciada. Certo? Pronto. Então, que é a que não se vê, a que não se percebe, que não se toca. Certo? Bom, então, temos que o corpo físico é formado sempre a partir desse fluido que constitui a matéria primitiva do universo, é onde se vai buscar para formar o corpo físico, e depois temos o... Tá? Muito obrigada. E depois temos o perispírito. E depois temos o perispírito... está. Obrigada, Isabel. E depois temos o perispírito, que é um termo criado por Allan Kardec, não é? Para designar o tal envoltório do espírito, porque o espírito não pode viver, pelo menos a este nível de mundos inferiores, sem um envoltório, digamos, quase protetor. E depois temos, de facto, o mais importante de tudo, que é o espírito ou princípio inteligente individualizado. Quando tiverem dúvidas, levantem a mão. O perispírito, então, como disse, é um termo criado por Allan Kardec, vem do peri, em torno de, o espírito. E o que é o espírito? É, então, a tal condensação do fluido cósmico em torno do espírito, com as características de matéria etérea ou quintessenciada, como eu já vos expliquei. A composição do perispírito é desconhecida. Ninguém sabe de que é composta, mas sabemos já que resulta da transformação molecular do fluido cósmico, que por sua vez em cada mundo se chama fluido cósmico ou fluido ambiente e é específica de cada mundo. Portanto, assim chegamos à conclusão que o perispírito varia de acordo com o mundo que habita, porque é formado a partir do fluido que lá existe, certo? Isto tem importância, parece que não tem, mas tem para depois percebermos. Portanto, outra conclusão a que se chegou, e de acordo com o que nos ensinam os espíritos, obviamente, é que o perispírito varia com as características morais e grau de purificação do espírito ao qual foi aglutinado. Não esqueçam que o espírito é o princípio inteligente. Portanto, é o espírito que determina o que é necessário fazer em cada uma das existências. Correto? Então, assim sendo, ele vai precisar de um perispírito, não é, que o envolva, e de um corpo físico adaptado a essa fase da sua evolução. Portanto, quem determina o tipo de perispírito e o tipo
de corpo físico que necessita, obviamente, que é o princípio inteligente, ou espírito. Portanto, aqui se diz que o perispírito é um molde organizador do corpo físico. Isto tudo tem a sua hierarquia. Portanto, o espírito, como vos disse, espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito está, digamos assim, é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. E, portanto, tudo isto se dá de uma forma sequencial, tendo sempre em conta a necessidade de evolução em cada uma das existências. Destruído o corpo físico, o espírito conserva o perispírito, a partir do qual se manifesta e se relaciona com o universo. É importante, não é? Porque o espírito por si só não tem a possibilidade de interagir, sobretudo quando se trata ainda de mundos inferiores, como é o nosso. Também dizemos que, como o perispírito tem sempre a marca do corpo físico, é no perispírito que está o arquivo das nossas memórias, das passagens que temos pelas diferentes vidas e das quais não nos lembramos, não é? Porque Deus deu-nos essa bênção do esquecimento. E feitas estas primeiras introduções, então vamos falar daquilo que nos traz cá hoje, que é o estudo destes dois itens, limites da encarnação e necessidade de encarnação, que são mensagens de São Luís, recolhidas, como sabem, por Allan Kardec, para nos fazer entender esta parte que, de facto, é bastante importante. Então, quais são os limites da encarnação? Pergunta Allan Kardec. Vamos ver a mensagem de São Luís a propósito disto. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, qual é o corpo do espírito? É o corpo físico, certo? A encarnação não tem limites exatos traçados, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Portanto, já temos aqui um primeiro conceito, não é? À medida que o corpo físico vai passando pelos diversos graus de evolução do espírito, vai se desmaterializando. Estamos a falar do corpo físico. Em mundos mais adiantados que a Terra, o envoltório físico é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. Por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Que serão estas vicissitudes? Doenças, enfermidades, não é? Fundamentalmente, não é? Alterações diversas, de acordo com o ambiente onde vive. Em grau mais elevado, o corpo físico é diáfano e quase fluido. Portanto, deixa a tal, como já vos disse, a tal matéria tangível para ser formado por uma matéria cada vez mais etérea. Porque, obviamente, a matéria fluídica é diferente, como já vos disse, mas entre uma e outra há diversos graus, não é? Não há uma passagem absoluta, um traço que divide uma da outra, não. Há estados intermédios. De grau em grau vai-se desmaterializando, lá está. E acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito adquire o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Entendem? Portanto, à medida que vamos evoluindo, o nosso corpo físico vai se tornando cada vez mais leve e com menos vicissitudes, que é importante. Se considerar a encarnação do ponto de vista material apenas, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que está limitada aos mundos inferiores. Portanto, nós, para termos o corpo que hoje em dia temos, ou semelhante,
vamos ter, infelizmente, não é, que reencarnar sempre em mundos inferiores. Quando pelo adiantamento do nosso espírito, quando pelo esforço que fazemos em nos melhorarmos do ponto de vista moral e intelectual, obviamente, então o nosso corpo terá outra composição e outra forma. Portanto, aquela ideia que nós temos da Guerra das Estrelas, de haver aqueles sujeitos assim muito estranhos que todos falam inglês, não é? Não existe, é fantasia. Embora hajam lá conceitos muito interessantes, se agora virem com outros olhos. Depende do espírito libertar-se da necessidade da encarnação, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Porquê isto? Porquê é que nós vamos deixar de necessitar da reencarnação? Como já dissemos, a reencarnação é necessária à depuração ou purificação do espírito. Quando o espírito atingir o grau de espírito puro, já não se necessita de reencarnar. Não parece óbvio? Pronto. Ok, vamos seguindo este raciocínio. O próprio perispírito, não falamos agora do corpo físico, falamos do perispírito, que é... Corpo etéreo. Muito bem. Ou envoltório fluídico, ou... exatamente. Pronto. Portanto, o perispírito passa também por transformações sucessivas, obviamente, não é? Pois se é o espírito que determina, tanto um como o outro, e, portanto, também se vai tornar cada vez mais etéreo até à depuração completa, ou purificação, que é a condição dos espíritos puros. Até aqui tudo bem? Bom, continuemos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes não ficam lá presos, como nos mundos inferiores. Portanto, o que não fica preso são os espíritos. Certo? Os espíritos não ficam presos nos mundos superiores. Então, porquê? O estado de despreendimento em que se encontram permite-lhes ir a toda a parte onde os chamarem para as missões que lhes estejam confiadas. Certo? Uma das grandes entraves, digamos assim, a que os espíritos se desloquem de uns mundos para os outros é, obviamente, o perispírito ser grosseiro. Ora, em que tipo de espíritos, dentro daquela escala que já conhecemos, em que tipo de espíritos é que o perispírito será grosseiro? O espírito vai melhorando do ponto de vista, não é, moral, e vai se aprimorando, e o perispírito que o cerca é tanto mais grosseiro e materializado quanto menos adiantado é o espírito, de toda maneira, não é? Então o perispírito grosseiro, assim, não é, dificulta a passagem de uns espíritos de uns mundos para os outros. Imagina de um mundo inferior para um mundo mais adiantado, não é? Não dá, porque o fluido do mundo adiantado é diferente do mundo inferior, não é? E, portanto, requer muitas condições que o espírito ainda não tem por causa do seu grau de evolução. Entendido? Agora imaginem só comigo o que teria sido Jesus para descer aqui ao nosso órgão, à nossa terrinha. Não é? Um espírito desta dimensão, já de uma evolução tão grande, não é? É um espírito que nós conhecemos, mais puro que existe, o que teria sido necessário acontecer para que ele viesse encarnar aqui conosco. De facto, há muitos mistérios que nós não conhecemos. E a bondade divina em nos trazer estes tipos de espíritos que vêm nos auxiliar na nossa caminhada, vêm nos dar orientações, que foi isso que Jesus fez. Não é? É bom pensar nestas coisas. Deve também considerar-se
que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, o que é que nós chamamos a isto? O intervalo das existências corporais? Chamamos espírito na erraticidade. Portanto, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do adiantamento. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que o espírito está sempre ligado ao perispírito, certo? Que se fez, que está de acordo com a sua última existência. De uma maneira geral, o espírito e o perispírito estão sempre juntos. Não, agora, como já sabem, o perispírito varia de composição, mas não significa que não esteja junto ao espírito. As moléculas é que vão modificando. Porque quem pensa não é o perispírito. O perispírito, perdoem-me esta afirmação, mas é talvez para nós percebermos melhor, é uma questão didática. O perispírito não pensa. O perispírito é quase que uma matéria, é forte esta palavra que eu vou dizer, mas é para perceberem, inerte. Quem comanda tudo é o espírito. Ok? Pronto. Isto é o que nós sabemos à luz dos conhecimentos de agora, não é? Daqui a 10 anos, se calhar, já vou dizer outra coisa. Mas isso agora é o que nós sabemos. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, ele, espírito, é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. E porquê é que eles dizem isto, São Luís? Está mais ou menos desmaterializado. Está mais livre porque não está agarrado ao corpo. Obviamente isso já não está, já está na erraticidade. Mas já está mais livre de todos aqueles pensamentos e todas aquelas paixões e sentimentos terrenos. Certo? Adiante. Vamos agora ao outro item. Alguma dúvida? Alguma questão que queiram colocar? Não? Pronto. Então vamos passar para o item seguinte, que é muito importante e que se chama necessidade da encarnação. Portanto, afinal de contas, para que é que ela é necessária? É São Luís que nos vai explicar isso e depois Kardec, com uma nota fantástica, vai dar-nos ainda mais orientações de acordo com o que também os espíritos lhe ensinaram. Então, questiona agora Kardec. A encarnação é um castigo e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Faz sentido colocar esta palavra, esta pergunta. Responde então São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhes confia. É necessária para seu próprio bem, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da sua inteligência. Então, o que é que isto quer dizer? Que atividade é esta? É a encarnação, não é? Portanto, é obrigatório que nesta fase os espíritos encarnem, seja às vezes que forem necessárias, para aprenderem, certo? E aprendendo, obviamente, progridem. Sendo Deus soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, isto está de acordo com o que dizem os espíritos na questão 115, que é Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Certo?
Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Já sabemos isso, não é? A vida física é transitória. Cada um tem o seu tempo. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso do livre-arbítrio. Já todos sabem o que é o livre-arbítrio. Mas agora pensem o seguinte. Temos um espírito que está no caminho da evolução, não é? E é através das suas opções que ele pode ou não evoluir. Certo? Através das suas escolhas. Deus deu-lhe uma tarefa. Qual é a tarefa? Evoluir ao longo do tempo, prometendo aquilo que todos nós sabemos, a felicidade eterna, o bem-estar, a paz e a harmonia. Isso leva um tempo. E esse tempo é variável para cada um de nós, espíritos. E, portanto, será um tempo mais longo ou mais curto, de acordo com as nossas escolhas. Não é? Ou não será assim? Não. Portanto, Deus não nos determina limites de tempo. Já vimos no item anterior. Limites não há. Cada um tem o seu tempo. Todos chegam lá, o que é uma coisa maravilhosa. Agora, uns demoram mais e outros demoram menos. Tudo depende do esforço que façam para se ir melhorando. Essas opções é que são o livre-arbítrio. Eu posso ter um caminho, 2 caminhos a seguir e sou eu que escolho se vou pelo da esquerda ou se vou pelo da direita. Habitualmente, vamos pelo mais fácil, o que nem sempre é o melhor para nós. Nem sempre. Não é? Ou quase nunca. Portanto, o livre-arbítrio diz no Livro dos Espíritos que se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Faz todo sentido, não é? Portanto, nós temos as escolhas porque sabemos o que queremos. Não é? E, portanto, temos o livre-arbítrio dos atos porque tem a liberdade de pensar e de agir. Nós somos livres de fazermos aquilo que achamos que devemos fazer, mas depois também temos que arcar com as consequências e com a responsabilidade das nossas escolhas. Certo? Posso colocar uma questão? Ora bem, se eu souber. Sabe. Um bebê que nasce ainda não teve tempo para adquirir a consciência de si mesmo, não é? E se perceber que tem um livre-arbítrio, etc. Mas que morre. Há algum fundamento para que isso aconteça? Claro que sim, tudo tem uma lógica, não é? Esse bebê, que para nós é um bebê, pode já ser uma alma bastante antiga, pode já ter tido variadíssimas, pode, quase certeza que assim foi, teve variadíssimas reencarnações, mas faltar-lhe-ia, por exemplo, adquirir a vida física para terminar uma certa tarefa, por exemplo, que nós não sabemos qual é. Porque, como sabe, não está aqui focado nestes itens, mas nós, antes de encarnarmos, escolhemos o que queremos, certo? Nós é que determinamos as tarefas e os compromissos que vamos ter na vida terrena ou na vida física, para que possamos, então, seguir o nosso próprio padrão, o nosso próprio programa de evolução. E, portanto, podia faltar a essa alma qualquer compromisso. Até podia ter que encarnar numa determinada família e o compromisso não ser do bebê, mas ser dos pais. Certo? Os pais necessitavam dessa prova. E até muitas vezes seria um dos espíritos benfeitores, até um familiar, qualquer coisa que se prestou a auxiliar. Certo? De facto, a vida espiritual é um pouco diferente, não é? É bom que nós tenhamos este conhecimento, porque de facto
Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. Portanto, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades têm uma finalidade, têm um motivo, têm uma razão de ser. Ok? Respondi à sua pergunta? Pronto. Os espíritos que desempenham com zelo essa tarefa, qual é a tarefa? É a encarnação, não é? Transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto e dos seus labores. Era aquilo que nós estávamos a dizer. Portanto, aqueles espíritos que se esforçam, não é? Que passam pelas provas que muitas vezes foram eles próprios que pediram com êxito, vão ter uma evolução mais rápida do que aqueles que são mais preguiçosos, digamos assim. Os que, pelo contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, não é? É mais lento o seu progresso. E podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torne um castigo. É das poucas vezes aqui no Evangelho que vemos a palavra castigo, não é? Mas já vamos perceber porquê. Vamos então agora analisar esta nota de Kardec, que está cheia de ensinamentos. E diz ele, por uma comparação vulgar, compreender-se-á melhor essa diferença. E de facto é verdade. Um aluno chega aos estudos superiores depois de ter percorrido uma série de anos de estudo. Certo? Nós entendemos isto perfeitamente, é as nossas linguagens do dia a dia. Aquele aluno que é muito esforçado, não é? Que estuda, que se dedica, passa com facilidade os anos todos do ensino até chegar ao objetivo final, que era obter uma licenciatura, imagina. Certo? Agora, aquele aluno que não estuda, que falta às aulas, não é? Que é preguiçoso, chegará ao mesmo tempo que o primeiro? Pronto. Isso é exatamente o que se passa no ser humano. Agora, esse aluno que é preguiçoso e tal, mas que os pais e que toda a envolvência o obrigam a dizer, não, tu tens que acabar o teu curso, demora o tempo que demorar. Ele vai ter que repetir vezes sem conta as mesmas matérias, é ou não é? Até conseguir chegar ao fim. Isso é que é o verdadeiro castigo. É estar a recomeçar, é estar a voltar a passar pelo mesmo, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provas. Entendem? Porque a pessoa não é, o ser humano é assim. Muitas vezes, como vos digo, vai pelo caminho mais fácil e, portanto, não aprende. Não ultrapassa a prova que lhe foi dada e, portanto, tem que voltar ao princípio. Até passar pela prova de forma tranquila e aprender com o que as próprias dificuldades nos ensinam. Portanto, esta comparação é excelente para entender. E cá dizer, assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Isto é tal e qual o aluno que vai para a escola, que não sabe ler nem escrever, não é? E que na escola, ano a ano, vai desenvolvendo essa capacidade de ler e de escrever. Portanto, vai desenvolvendo essa capacidade. Aqui é a mesma coisa com o homem, que ao longo das primeiras, portanto, primeiro, como já vos dissemos, é formado um espírito simples, ignorante, e que ao longo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, etc, 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 vai desenvolvendo a sua capacidade de entender, a sua consciência, a sua inteligência e os seus sentidos morais, ok? Por isso, inicialmente, era um homem primitivo, em que principalmente o que existia dentro dele eram os instintos, o instinto da sobrevivência, não é?
portanto, não há sequer nesses indivíduos selvagens ou primitivos, como lhes queiram chamar, a preservação da vida do outro, o respeito pelo outro, não é? A vida para eles não tinha essa expressão. E depois, à medida que a sua consciência de si mesmo e do outro se vai desenvolvendo, então tudo se modifica. Para o homem com um sentido moral desenvolvido, se for obrigado a percorrer de novo as etapas da vida terrena, cheias de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo. É o tal aluno que repete os anos, as disciplinas e tudo isso, até conseguir alcançar, ou até uma luz o iluminar, dizendo que ele está no caminho errado. E, portanto, deve modificar o seu comportamento, a sua maneira de estar e passar a envolver-se, a estudar, para que possa, então, evoluir. É igual. É muito boa esta comparação de Allan Kardec. Portanto, é um castigo para aquele homem que já tem essa noção moral dentro de si, não é? Mas que, por qualquer razão, não consegue atravessar as dificuldades que se lhe atravessam na vida, não é? E, portanto, é um castigo. É um castigo que é voltar ao início. Cá está, pela necessidade que o homem tem de prolongar a sua permanência ainda em mundos inferiores e desgraçados. Portanto, a responsabilidade não é de ninguém, a não ser do próprio. Pelas suas próprias escolhas, pelo seu livre arbítrio. E diz a São Luís, aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, aquele que se esforça, não é? Aquele que realmente está empenhado, além de abreviar o tempo da encarnação terrena, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Quer dizer, é tão empenhado que de facto tem esta recompensa. Passa para em vez de um, só de 2 ou 3 classes. Certo? Faz sentido? Ótimo. E diz Kardec, faz esta pergunta, não é? Estas perguntas que ele faz de retórica. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e completar em esferas diferentes suas diferentes existências? Faz todo sentido. Portanto, este é um mundo inferior. Vamos completar aqui as tarefas que dizem respeito a este tipo de mundo inferior, não é? Coisas pesadas, penas mais complicadas, é só ver. As guerras, as tempestades, as calamidades naturais, tudo isso. O espírito passava esta fase. Passada esta fase, ia para outro mundo. Seria justo. Quer dizer que aquele mundo só era para espíritos ainda muito inferiores? Ou então temos uma visão mais alargada e pensamos que há vários tipos de espíritos encarnados naquele mundo e que assim se ajudam uns aos outros? Não seria muito mais agradável se assim fosse? Então, mais uma manifestação da bondade, da sapiência de Deus. Não é? Porque dá-nos essa oportunidade. Estão espíritos em diferentes graus de evolução, que nós podemos aprender pelo exemplo deles. Não é? Isso até nos evita sofrimentos. Olha, não vou fazer aquilo porque àquele aconteceu o outro. Portanto, eu por aquele caminho não vou não. Certo? Semelhante ponto de vista, diz Kardec, só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus têm de subir. A encarnação precisa ter um fim útil.
Já sabemos disso, não é? Tudo que Deus cria tem um objetivo útil. Mesmo que às vezes não nos seja possível vê-lo. É porque a nossa mentalidade, porque o nosso desenvolvimento e as nossas capacidades cognitivas não nos permitem perceber. Mas se calhar quando evoluirmos vamos entender. Certo? É o que acontece ao homem primitivo relativamente a nós, não é? Nós já entendemos coisas que eles ainda não são capazes porque não têm essas capacidades desenvolvidas. Grande oportunidade que estamos a ter nesta existência. Eu pus ali uma estrela porque considero que estes 2 parágrafos, que parecem assim simples, são fantásticos, cheios de ensinamentos. E, portanto, queria que lessem comigo, com calma, porque depois vamos estudar isto detalhadamente. Aqui está, de facto, a mensagem principal destes itens. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contacto, tivessem ensejo de reparar os seus danos recíprocos. Por meio das suas relações em existências anteriores, quis, além disso, Deus, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. É fechar um capítulo, como se diz, com chave de ouro. Vamos então dissecar, se me permitem a palavra, esta explicação da nota de Kardec. Diz ele, Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. É importante nós lermos isto e interiorizarmos. Até vou ler outra vez. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Portanto, nós estamos a assumir que Deus é perfeito. Ou seja, se Deus é soberanamente sábio, bom e justo, tudo o que existe tem uma finalidade. Mas isto é o que nos ensinam os Espíritos, certo? Logo na questão número 1 dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois, quais são os atributos de Deus? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: Deus é eterno, único, não há ninguém, não há nada igual a Deus. Deus é imutável, portanto, sempre igual a si próprio. É imaterial. Acabou-se aquela figura do homem bonzinho de barbas. Isso é o Pai Natal, não é? Deus é imaterial. É omnipotente, tudo pode. É soberanamente justo e bom. Portanto, tem estes atributos, não é? E se tem todos os atributos, e se nós acreditamos na perfeição de Deus, não podemos acreditar que Ele nos esteja a condenar e a castigar. E, sobretudo, a condenar para todo o sempre. Correto? Diga. É uma pergunta bem leiga, mas é só uma ideia. Se Deus é perfeito, e onipotente no caso, por que Deus criaria os espíritos ignorantes, no caso? Para serem todos iguais. Então, mas se ele Para criasse, serem todos iguais. Se ele criasse todos perfeitos, também seriam todos iguais. Mas era fácil. Não havia... Qual era o mérito de serem todos perfeitos? Nenhum. Não é? É como nós, quando educamos os nossos filhos, tirarmos todas as pedras do caminho e darmos tudo o que eles querem, sem qualquer esforço. Isso é uma boa educação? É isso que os prepara para a vida? Acho que respondi à sua pergunta. Sim. Pronto. Então, segundo ponto.
Vamos ler outra vez. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. E então a reencarnação aparece-nos como uma lei natural ou uma lei divina. E o que é uma lei natural ou uma lei divina? É aquela que é eterna, imutável e universal. Portanto, seja para que crença for, ela aplica-se a todo o ser humano. A reencarnação está de acordo com a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus. Não é? Já vimos porquê. Porque nos dá a oportunidade de repetir, não é? Até nós aprendermos. E ela explica e esclarece os sofrimentos percebidos pelo homem, muitas vezes como imerecidos. Mas porquê é que eu estou a ter este tipo de sofrimento? Porquê? Depois no fim vou responder. Também explica a reencarnação as desigualdades sociais, económicas e familiares. Porquê é que explica? Porque todos os espíritos passam pelas mesmas experiências. De riqueza, de pobreza, de serem pais, de serem filhos, de serem padres, sei lá, o que quiseres, não é? Amos, criadas, pele escura, pele clara, pele amarela, todos nós passamos por todas estas encarnações até aprendermos. E, portanto, a reencarnação tem uma finalidade educativa, moral do espírito, criado simples e ignorante. Agora temos esta frase. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele, Deus, que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contacto, tivessem ensejo de reparar os seus danos recíprocos. Portanto, os espíritos estão, o objetivo é afinizarem-se, não é? Repararem os erros que cometeram uns com os outros. Portanto, os espíritos reencontram-se em várias existências, o que permite não só fortalecer os afetos, não é? Como também resolver antigas desavenças. O que é que isto significa na prática? Antigos inimigos podem renascer como familiares, como pais, como filhos, como irmãos, para, através do amor que existe na família, repararem então antigas desavenças e problemas de variadíssima ordem. Também, por outro lado, explica algumas relações difíceis que existem na própria família, porque no fundo estamos, não é? Apesar de termos a bênção do esquecimento, está tudo arquivado aonde? Muito bem, está tudo arquivado no perispírito. E muitas vezes nós encontramos alguém de quem até nem conhecemos, nem temos grande, não conhecemos lado nenhum, mas de repente não nos sentimos bem com aquela pessoa. Como é que se explica isso? Ou ao contrário. Ou não nos sentimos mesmo nada bem e nem sequer conseguimos explicar porquê, ou então sentimos uma atração imediata pelaquela pessoa, que nos diz muito, e dizemos, é a vibração. É a sintonia que em alguma vida para trás tivemos. Portanto, relações difíceis também podem ter origem em vidas passadas. A reencarnação é uma oportunidade de reparação, de reconciliação e, obviamente, de crescimento moral. Por meio, isto é outra frase de Kardec, na nota de Kardec, por meio das suas relações em existências anteriores, quis, além disso, estabelecer sob base espiritual os laços da família. Qual é a ideia de família que nós temos? É uma base biológica, certo? Portanto, nós nascemos da mãe, não é? Temos os nossos antepassados, temos até aquela coisa da genética, não é? Há coisas que herdamos, tudo isso é biológico, certo? Pronto. O que é que Kardec nos está a propor? É uma base espiritual. E, portanto, há uma redefinição do conceito de família. Os laços familiares não são apenas biológicos, têm origem espiritual, que são construídos ao longo de várias existências.
Pois se nós passamos por variadíssimas vidas, é natural que tenhamos tido relações muito próximas, ou de sermos amigos, ou de sermos mesmo familiares, certo? Porque o espírito, como já dissemos, passa por variadíssimas experiências, porque é assim que aprende. Não nascemos perfeitos, não é? É assim que se aprende, é assim que se chega lá. E dentro do próprio capítulo 14, no capítulo 4, neste item 18, fala-se sobre os laços de família e a reencarnação. Então retiramos este trecho. Os espíritos reúnem-se numa mesma família ou num mesmo círculo de amigos, de pessoas conhecidas, a fim de trabalharem juntos pelo seu adiantamento. Os mais adiantados esforçam-se por fazerem progredir os mais retardatários. Isto o que é? É fraternidade. Não é? Portanto, podemos dizer que a família, é na família que nós aprendemos a amar e a perdoar. Que bem que isto está feito tudo. Não é? Porque, reparem na organização, não é? Os pais amam os filhos, salvo raríssimas exceções, mas os pais amam os filhos amam os pais, amamos os nossos pais, os avós, e portanto, se eles cometem alguma falta, nós até perdoamos, porque são tão boas pessoas, são nossos pais, vamos perdoar, não é? E é assim que nós, perdoando aos nossos que conhecemos bem, vamos nos educando e vamos aprendendo a perdoar, para depois alargarmos esta capacidade a outros. E depois vem o desafio: perdoar aos inimigos, amar os inimigos. Primeiro é preciso aprender aqui, não é? Daqueles que nos são próximos, perdoem-me, para treinar. Não é? E vamos perdoando, e vamos amando, e vamos perdoando, e vamos desculpando, e vamos perdoando. E depois, quando já temos essa capacidade de perdão dentro de nós bem desenvolvido, então aí passamos para um desafio maior, que é perdoar quem nos faz mal, quem não nos quer bem. Estamos quase a terminar. E diz este último parágrafo da nota de Kardec: apoiar numa lei natural. Qual é a lei natural? É a lei da reencarnação, certo? Apoiar na reencarnação os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Até parece um discurso destes das eleições. Mas agora vamos desmontar isto, ok? Porque a reencarnação, de facto, é a base que sustenta os princípios de solidariedade. Já falamos aqui disso. Ajudar hoje quem pode ter sido ontem da nossa família. Aquele indivíduo que está ali a pedir-me ajuda pode ter sido, em encarnações muito lá para trás, um irmão, um pai. Nós não sabemos, por causa da tal bênção do esquecimento. Portanto, se nós pensarmos assim, temos muito mais vontade, temos muito mais ensejo de o ajudar. E porquê? Quanto mais não seja porque amanhã, numa encarnação seguinte, posso ser eu que estou ali a pedir. Não é? E ele em posição de me ajudar a mim. Faz sentido? A fraternidade. Nós somos todos espíritos em jornada comum. E evoluímos juntos. Também já explicamos isto. Não é? Evoluímos todos juntos. Uns mais adiantados e que evoluem mais depressa, a tal família já mais alargada e vista do ponto de vista espiritual. Os mais adiantados encarnam ao mesmo tempo os tais grupos reencarnatórios, né, para auxiliar aqueles que estão mais atrasados, menos desenvolvidos. Isto é a fraternidade. E a igualdade. A igualdade do ponto de vista espiritual, não é? Nascemos todos simples e ignorantes, certo? Estamos todos no mesmo caminho. O nosso objetivo é aperfeiçoar-nos, chegar e atingir o estado de espírito puro. Portanto,
todos temos a mesma origem, todos percorremos o mesmo caminho, não é? Apenas cada um vai a seu passo, obviamente em fases diferentes, portanto, todos estamos em aprendizagem, todos temos que nos ajudar uns aos outros, estamos aqui para isso, o propósito da nossa vida na Terra é este. E assim termino. Se tiverem mais alguma pergunta, façam-na. Se eu souber responder. Tá? E vamos encerrar o trabalho. E imbuídos por este espírito, por estas vibrações belíssimas que nos fazem sentir tranquilos, serenos e agradecidos por nos teres levado, Senhor, a pensar sobre a vida espiritual, sobre a eternidade e para nos termos também apercebido daquilo que temos que fazer, do caminho que temos que percorrer de acordo com as orientações que tu, querido Mestre, nos deixaste. Pedimos-te que abençoes os nossos lares, que abençoes todos os nossos familiares, amigos e agora compreendemos também os inimigos, porque eles foram outrora parte das nossas famílias, dos nossos contactos, das nossas amizades. Pedimos-te, Senhor, de novo, pela paz, pela harmonia, pelo amor em todo o nosso planeta. Que todos os dirigentes sejam tocados pelas tuas vibrações de luz. Que os homens aproveitem esta altura conturbada para refletirem sobre os caminhos que escolheram, sobre os objetivos, os propósitos na sua vida terrena e que se modifiquem intimamente para que possam melhorar e ter em si os sentidos de fraternidade, de solidariedade e de amor, sobretudo de amor ao próximo. Gratos vos temos por tudo, Senhor. Sobretudo pela vossa interna bondade, misericórdia e justiça, que uma vez mais compreendemos melhor. Fica connosco, Senhor. Muito obrigada.